Bem-vindos a mais uma aula, quinta-feira, dia 11 de março. Então, vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, nós vamos pegar o nosso livro de português, abri-lo novamente na página 100. E vamos ler de novo, novamente, o texto Quer Dizer Higiene. Após lermos o texto novamente, nós iremos para a página 101 e faremos o exercício 8 da 101. Exercício E da 101. Como se chamam as palavras escritas em negrito? Por que essas palavras estão escritas em negrito? Gente, nesse texto aqui, elas não estão escritas em negrito, elas estão, que negrito geralmente é quando elas estão escritas em um preto mais forte. Mas nesse texto aqui, as palavras que estão pedindo para vocês olharem, é as palavras que estão coloridas aqui, ó, no texto, ó, a palavra, essas que estão com cores diferentes aqui. Aí vocês vão pegar todas essas palavrinhas que estão com as cores diferentes do restante do texto e vocês vão dizer, por que essas palavras estão escritas em negrito? Aí vocês vão dizer o que é. Gente, ó, as palavras que estão em negrito são limpo, sujo, sujeira, lixo, fervido, filtrada, filtro saudável e cáries e bactérias. Que palavras são essas? Como se chamam essas palavras que estão em negrito, né, em colorido aqui? O que elas são? São substantivos, são adjetivos. Parem e pensem o que elas são. E por que elas estão em negrito? Por que eu coloco, quando eu quero escrever uma frase, ou quero evidenciar alguma coisa, por que eu destaco essas palavras? Por que eu coloco elas em negrito? O que eu quero com isso? Tem uma pensada. Acho que eu dei, sem querer, querendo, eu dei a resposta agora quando estava explicando. Depois do exercício 6 e 7 da 102, o exercício 6, faça como modelo, quer dizer que é para vocês copiarem como está aqui. Mestre é o mesmo que professor. Defina abaixo, as palavras abaixo, usando o sinônimo. O que é um sinônimo? A gente já viu, que é palavras que têm a mesma definição, tá? Então, avaliar, né? O que é o sinônimo de avaliar? De uniforme, de lousa e de dever de casa. Né? Vou dizer o dever de casa aqui. Atividade de casa, tarefa de casa, é o sinônimo de quê? De dever de casa. Depois nós vamos para 7, faça como modelo também. Limpo. Limpo é aquele que não é sujo. Defina as palavras abaixo usando o antônimo. Então, a gente viu na aula passada que antônimo é a palavra que dá em significado contrário. Então, o contrário de sujo é limpo. O contrário de limpo é sujo, tá? E aí tem as palavrinhas ali no quadradinho rosa para vocês colocarem os antônimos delas. Depois disso, nós vamos para a página 104, exercício 12. O texto abaixo foi escrito pelo Avoadinho. Ele não é muito de prestar atenção, porque será esse apelido de Avoadinho? Aí ele tem um texto aqui que não tem nenhuma pontuação, tá? Não tem o início das frases com letra maiúscula, não tem um monte de coisas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ler aqui. A família do Sugismundo não seguia os conselhos do médico. Eu vou ler sem pontuação, tá? Pra vocês verem como é que fica. Eles bebiam água sem filtrar, só tomavam banho de vez em quando, nunca escovavam os dentes. Quando o Sugismundo apareceu com cáries, foi um fuzuê. Ainda bem que a doutora Leia conseguiu salvar os dentes dele. Parece que agora o Sugismundo aprendeu a lição. Vocês viram que eu li correndo, sem pausas nenhuma, porque lembra que eu já expliquei pra vocês que a pontuação que me dão o tempo de pausa entre as palavras, que me indicam qual é o tempo de pausa que eu tenho que ter durante a leitura. A, copie o texto da forma como ele está escrito. Você vai pegar esse texto aqui que está no quadradinho laranja, vai copiar no seu caderninho. E B, você vai circular aonde falta pontuação, onde você acha que está faltando os pontos. C, depois, sublinhe as palavras que precisam iniciar
com a letra maiúscula. Então, lembrem-se, nomes próprios, né, que é nome de pessoas, de cidades, iniciam com letra maiúscula. Início de frase, sempre letra maiúscula. Passe 2 traços abaixo das palavras que precisam iniciar com letra minúscula, tá? Vocês vão sublinhar as que precisam de maiúscula e vão sublinhar 2 vezes, que é 2 traços, as que necessitam iniciar com letra minúscula. Reescreva o texto corretamente. Depois que vocês veem todas essas coisas que vocês vão corrigir, vocês vão pegar todas essas correções que vocês viram, que vocês fizeram, né? Sublinharam uma, sublinharam 2 vezes, colocaram ali onde é que precisava, circularam onde precisava de pontuação. Vão reescrever esse texto de forma correta. E o avoadinho precisa prestar mais atenção em quê? Aí vocês vão escrever aonde que o avoadinho errou no texto dele, tá? A gente já respondeu, né? Então só respondam ali. E depois nós vamos para 105, tá aqui, ó. O exercício 15. Forme frases como no exemplo. Lia não escovou os dentes, sujo, podre. Os dentes de Lia ficaram sujos e podres. Então, Marcelo escovou os dentes. E aí tem as palavrinhas que vocês têm que colocar que o Marcelo fez, tá ali dentro dos parênteses. B, Joel não lavou as mãos. C, Clara não lavou as mãos. Vocês vão escrever igual o exemplo que tá aqui no quadradinho azul. Depois disso, nós vamos para 107. 107, que é o verbo. Gente, é os verbos pretérito perfeito do modo indicativo e o presente do modo indicativo. Lembre-se que eu quero que vocês copiem no caderno esses verbozinhos para vocês aprenderem, fixarem essa atividade. Após isso, vocês vão ter que fazer dever de casa. Faça um texto com cuidados que devemos ter nessa pandemia. Podem fazer desenhos também. E postar na próxima aula, dia 12, amanhã. Não precisa postar hoje, tá certo? Deixem para postar amanhã. Então, um textinho, o que eu tenho que fazer durante a pandemia? Acho que vocês já estão treinados, né? Tem que lavar as mãos, passar álcool gel, não coçar o nariz, os olhos, não tirar a máscara. Então, vários cuidados. E quem quiser fazer uns desenhos também sobre isso, podem fazer uns desenhos também. Então, a nossa aula de português hoje acabou. Nós vamos para a nossa aula de matemática. Vamos abrir na unidade 6, frações, o livro grosso, na página 77 e 78. Deixa eu ver aqui, 77. Unidades e frações. Gente, eu já mandei um vídeo sobre frações para vocês. Vão lá antes de iniciar essa aulinha, se começarem a fazer, e deem uma rememorada nesse vídeo de frações que eu mandei para vocês. Frações por inteiro. Frações significa o quê? Parte, pedaço de alguma coisa. Quando você come um pedaço de fruta, você está comendo uma fração da fruta. Assim também é quando você come um pedaço de picolé, 2 pedaços de bolo ou a metade de uma pizza. Aí tem uma goiaba mostrando ali a goiaba inteira e é uma fração da goiaba, a metade da goiaba. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais e em algumas as partes estão pintadas. Então tem um círculo que está com 3, ele está cortado em 4 partes, mas apenas 3 partes dele estão pintadas. Então o círculo foi dividido em 4 partes iguais, né? E 3 partes foram pintadas de azul. Depois nós temos um quadrado que foi dividido em 2 partes e apenas uma parte foi pintada de laranja. O quadrado foi dividido em 2 partes iguais e uma parte foi pintada de laranja. Depois nós temos um losango, que foi dividido em 4 partes iguais e 2 partes foram pintadas de verde. Aí ali embaixo tem um exercício. Tem um retângulo que foi dividido em 5 partes e 3 partes foram pintadas de branco e 2 partes pintadas de azul. Aí agora vem a pergunta.
B, para indicar que 3 partes em 5 foram pintadas de branco, como que eu escrevo? 3 sobre 5, porque 3 partes sobre os 5, que era o total inteiro dele. Então, quando a parte inteira do objeto que vocês querem, ele vai ficar sempre embaixo, o número vai ficar embaixo. Então, é 3 sobre 5. B, para indicar que 2 partes em 5 foram pintadas de azul, o que que eu vou fazer? Novamente embaixo eu vou colocar o número 5, vou botar o sinal de fração e vou botar o número 2. 2 sobre 5, porque quer que a pergunta? Quantas partes foram pintadas de azul? 2. Quantas partes tinha no total? 5. Então, 2 sobre 5. E para indicar que a barra toda tem 5 partes, como é que eu vou escrever? 5 sobre 5. Na 78 agora, vamos identificar qual parte das figuras foi pintada. O triângulo foi dividido em 4 partes iguais. Foram pintadas 3 partes de vermelho. Como é que eu vou escrever essa fração? Eu sei que ele foi dividido primeiro em 4. Então, o inteiro do triângulo, ele está dividido em 4. 3 foram pintadas, então 3 sobre 4. Eu vou botar o 4 embaixo, que é o total do triângulo, de partes que ele foi dividido. E em cima eu vou botar o total de partes que foram pintadas, que é o número 3. Uma parte foi pintada de branco. Como é que eu vou botar? 4, porque eu sei o quê? Por que eu sempre coloco embaixo o número total que esse triângulo, esse retângulo, esse círculo foi cortado. Essa fruta, essa pizza foi dividida. Por exemplo, quando vocês pedem pizza em casa, geralmente ela vem uma pizza inteira, que é um círculo inteiro, e esse círculo geralmente é dividido em 8 pedaços. Então, qual que é o total da pizza? Uma pizza, ela tem um total de 8. Então, o que eu vou botar embaixo? 8. Quantas fatias veio a pizza? 8. Aí, o Joãozinho comeu 2. 2 sobre 8. Porque eu sei que quantas fatias, como é que eu vou fazer a fração de identificando quantos o Pedrinho comeu? 2 sobre 8, porque eu sei que ele comeu 2 fatias de um total de 8 fatias que tinha, tá ok? Aí vocês vão ter vários exercíciozinhos para fazer aqui, para fixar essa ação. Qualquer dúvida, reveja o vídeo que eu expliquei agora e reveja o vídeo que eu mandei para vocês. Depois disso, vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, da página 77 e 78. Vão depois fazer atividade complementar, como dever de casa, 1 e 2, da página 87 do livro grosso. Vamos lá, o que tem aqui? A 87 vai ter de novo fixação de fração, para vocês fazerem, vai estar os desenhozinhos aqui, e vocês vão fazer, tá certo? No final da aula eu vou mandar as fotos, para vocês verem se vocês conseguiram acertar frações, né? Porque as outras de multiplicação e divisão, vocês mesmos podem se autocorrigir, através do quê? Da calculadora, ou da calculadora que tem no celular do papai e da mamãe. Vocês mesmos podem verificar se vocês acertaram ou não. Mas frações eu vou mandar no final da aula para vocês conferirem, ok? Porque daí não tem como ver no celular, tá certo? E aí depois vocês vão pegar o livro fino de matemática e vão ter essas duas coisas que eu falei por último, a página 87 e a página 48 e 49 do livro fino, é dever de casa, tá certo? Não é para hoje. É só para postar amanhã. Deixa eu ir lá para 48. Ó, passei. 48. Ó, exercício de fixação de frações, ok? Então, a gente vai treinar hoje bastante frações. Revejam um videozinho, caso de dúvidas. E agora, uma coisa que vocês vão gostar. Não esqueçam que hoje, 15h30, aula de artes. E a aula hoje está maravilhosa. Vai ser sobre música e sobre dança. Na época renascentista. Vocês vão gostar muito, tá? Então, um beijão e vão lá para a aula de artes. Não esqueçam da professora Cláudia, que ela gosta muito de vocês. Beijão!